Glória a Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui esses dias, desde sexta-feira. Que terra abençoada, que igreja avivada, que povo cheio do Espírito Santo. E eu estou muito honrada, irmãos. Estou me sentindo muito privilegiada do Senhor ter me dado esses dias aqui com essa igreja. Quero agradecer ao pastor Lima, pastora Miriam, pela confiança, pastor Dori, pastora Jo, que me hospedaram dentro da sua casa, quartinho da profeta de Deus, quartinho da palavra de Jesus, e eu fui tão bem recebida dentro daquela casa. E todos os irmãos que me deram um abraço, que falaram, profetizaram na minha vida, eu estou saindo daqui, irmãos, cheia do amor de Deus, cheia da graça de Deus, amém? E eu quero agora, nesse último culto, compartilhar mais da palavra de Deus com você. Deixa eu te falar, você não vai sair do jeito que você entrou aqui. Eu não sei como você veio para esse culto. Eu não sei se você chegou aqui desanimado, doente, triste, mas eu sei que Jeová Jireh já chegou aqui nesse lugar. Jeová Shalom, Deus da paz, chegou aqui nesse lugar. Jeová Rafá já estava aqui antes de você chegar, te esperando. E você não sai daqui hoje como você chegou, amém? Você crê nisso? Agora eu quero saber de uma coisa: cadê as mulheres cheias do Espírito Santo aqui? Cadê? Tá fraco. Porque depois de tudo que Jesus fez na sua vida, sexta e sábado, você tem que fazer mais aí. Cadê as mulheres cheias do Espírito Santo de Boa Vista? Eita, glória a Deus, amém. Agora, irmãos, se tem mulher cheia do Espírito Santo, os homens têm que ser mais. Porque o homem é o cabeça, então ele tem que ser mais, ele tem que ser mais forte, amém? Eu quero saber agora, cadê os homens cheios do Espírito Santo de Boa Vista? Cadê? Rapaz, ora, uma salva de palmas para esses homens de Deus, aleluia! Essa é a igreja que vai mudar o cenário de Boa Vista. Porque uma igreja forte, irmãos, é formada por famílias fortes. Uma igreja próspera é formada por famílias prósperas. E essa é a sua família, essa é a sua casa que Deus vai usar para abençoar esta casa, amém? Aleluia, irmãos. O povo do primeiro culto passou no teste. O povo do segundo culto passou no teste. O povo do terceiro culto passou no teste. Agora eu quero ver vocês. O teste para ver se vocês estão avivados ou não estão. Essa música, o crente avivado, ele não aguenta. Ele não aguenta em pé, irmão. Essa música, o crente avivado, dá um negócio nele que ele se levanta, ele começa a dar glória, ele começa a dar aleluia, alguma coisa mexe no crente e ele não consegue ficar em pé. Então eu vou fazer o teste agora. Vou fazer o teste dos crentes avivados aqui dessa igreja, amém? Porque eu sei que essa igreja é cheia do Espírito Santo. Então bora ver, meu povo. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra quê? Divisa de... Eita, ele desceu na terra, ele chegou pra quê? Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra. Pra que igreja? Ele desceu na terra, sabe pra quê? Ó? Pra guerrear pela tua casa, tua família, guerrear pelos teus filhos, pela tua vida. Jesus desceu pra guerrear, pra te dar a vitória. Ele desceu pra guerrear, desceu pra vencer, desceu pra te dar vitória, meu irmão. O noivo está no meio da casa, ele desceu pra guerrear. Divisa de fogo, ele desceu. Ele chegou pra quê? Então dá um glória a Deus, igreja. Dá um aleluia. Pastor Lima, a igreja é avivada mesmo.
Passou os 4 cultos no teste. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Aleluia. Me ajude a pregar, irmão. Não fique calado. Viu? As mulheres já sabem como é. Você quiser dar glória, dê glória. Você quiser dar aleluia, dê. Quer se levantar, levante. Porque onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Amém? Então, fique livre na casa do seu Pai. Amém? Deixa eu pregar, aleluia. O título da mensagem de hoje é como enfrentar as tempestades da vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: como enfrentar as tempestades da vida. O nosso texto base está em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu respirar, irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Fala comigo: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que estáis assim tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Quem é a igreja? Diz o nome dele, diz. Esse nome toda língua confessar. Diga o nome dele. Jesus. Céus e terra se prostram para o adorar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu quero falar algumas coisas sobre tempestades. A primeira coisa é que as tempestades, elas são inevitáveis. Fala comigo: inevitáveis. Tem gente que diz assim: não, eu sou cheio do dinheiro, eu tenho dinheiro para tudo, tempestade não vem na minha vida não, eu resolvo tudo. Irmão, vai vir para você. Pode ter o dinheiro que for. Se você ainda não viveu uma tempestade, não estou agorando, viu, crente? Mas é a vida. Ah, pastor, eu sou humilde demais, a minha vida já é difícil demais. Jesus não vai mandar. Quer dizer, Jesus não manda, né? Não vou passar por tempestade, não. Vai. Porque é para o rico, é para o pobre, é para o crente, é para o não crente, é para o grande, é para o pequeno. As tempestades da vida, elas são inevitáveis, é para todo mundo. As tempestades da vida, elas são imprevisíveis. O serviço de meteorologia, eles dizem pra gente, né? Vai chover, não vai chover, vai ter uma tempestade ali, um furacão ali. Quem dera que a vida tivesse um serviço desse, né? Que avisasse: ó, te prepara, vai pro joelho, faz uma campanha, porque o negócio vai apertar pro teu lado. Quem dera, né, irmãos? Nós não temos um serviço de meteorologia da vida. As tempestades são imprevisíveis.
É a gente ali vivendo a nossa vida normal do dia a dia, e a gente faz um exame e de repente, um pedaço de papel traz um diagnóstico para nós que muda a nossa vida. É um casamento que há anos está ali, vivendo de maneira estável, e de repente a pessoa olha para o outro e diz: eu não te quero mais, eu vou embora. E a nossa vida vira do avesso. É às vezes uma dívida inesperada que você não estava esperando, não tem como sanar, não tem como solucionar. E a vida vira uma bola de neve, é imprevisível. Fala comigo, imprevisível. As tempestades, elas são inadministráveis. Não tem como administrar uma tempestade. Chuva não, irmão. Tu pega teu guarda-chuva e diz: eu vou para a igreja assim mesmo, porque eu não sou crente de açúcar. Eu vou pegar meu guarda-chuva e eu vou para a igreja. Tempestade não. O que a gente faz na tempestade? A gente o quê? Se esconde, a gente se abriga, porque não dá para competir com ela. Ela foge ao controle das nossas forças, foge a capacidade da gente administrar. Fugiu do meu e do seu controle, mas do de Deus não fugiu não, irmão. Ele continua no trono. A quarta notícia que eu tenho para te dizer é que as tempestades, elas são pedagógicas. Isso é uma boa notícia. As tempestades, elas nos ensinam. Existem árvores que elas ficam no caminho dos furacões. E no estudo das raízes dessas árvores, as raízes delas são mais grossas. As raízes delas são mais fincadas, mais firmes, porque elas resistem às tempestades. A tempestade na vida do crente não é para o matar, não é para o envergonhar, não é para o destruir. A tempestade na nossa vida é para fortalecer a musculatura da nossa fé, é para nos fazer um crente melhor, é para fazermos um pai melhor, é para nos fazer crescer em fé. As tempestades nos ensinam quem Deus é. Elas são pedagógicas. Nada, irmãos, do que acontece na vida de quem serve a Deus é por acaso, é destino. Tudo, absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas está no controle das mãos de Deus. E Ele é poderoso para transformar o mal em bem. Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para transformar maldição em bênção. Irmãos, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, né, meu filho vai fazer 2 anos agora, quase 2. A minha família passou por uma tempestade, e eu quero compartilhar com os irmãos. A gente estava lá em São Luís, servindo na Paz São Luís, com o pastor Elcio, pastora Rami. Estávamos dando o nosso coração lá, éramos líderes de área, e muitas pessoas servindo Jesus, quando o pastor Isaías e a pastora Nicole nos chamaram para nós ajudarmos a implantar a Global Mission School. E aí a Global Mission School, se você não sabe, é uma escola de missões da nossa igreja, da Igreja da Paz. E nós ali recebemos jovens a partir de 18 anos até os 40, e nós ajudamos eles, nós formamos eles, nós equipamos eles para eles entrarem na faculdade, entrarem no mercado de trabalho e influenciarem e não serem influenciados. E aí eles nos chamaram para esse projeto, e nós nos sentimos muito privilegiados. Não, nós vamos, oramos, o Senhor confirmou, vamos. Só que o que aconteceu? Eu estava grávida do meu 3º bebê. Irmãos, eu passei muito tempo grávida na minha vida. Glória a Jesus. Porque na minha casa a gente trabalha, viu, irmão? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Jesus. Então eu estava grávida do meu 3º bebê, do Davi. E Davi nasceu com finda, com lábio leoporino, a boquinha aberta e o céu da boca todo aberto, o narizinho também. E eu sou pediatra, então quando eu vi aquilo ali na ultrassom, eu me desesperei. Ali foi o começo da tempestade, irmãos.
E eu disse, Deus, porque eu sabia que junto daquela malformação podiam vir outras síndromes, outros problemas. Irmãos, e foi uma luta. Aí eu fui para oração, para o jejum, subi monte desse monte. E eu sei que Davi nasceu perfeito, Davi nasceu bem. Fez a primeira cirurgia, fechou o nariz, fechou a boquinha. E foi uma bênção. E aí nós nos programamos. Só que nesse inteirinho da cirurgia de Davi, foram 6 meses, eu engravidei de novo, irmão. Dá glória, crente. Aleluia. E aí, irmãos, depois da cirurgia de Davi, eu engravidei de novo. Eu disse, Jesus, e agora? E aí já estava perto pra gente. Em julho daquele ano, a gente tinha que ir para Fortaleza, mudar a nossa vida toda. Beleza, fizemos um plano. Nosso quarto bebê vai nascer em maio, 27 de maio. E em junho, Davi precisava fazer mais uma cirurgia, fechar o céu da boca. Então, em junho, Davi opera. E em julho, nós vamos embora para Fortaleza. Os planos todos traçados, né, irmão? O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. As tempestades são imprevisíveis. O plano todo feito, Pedro nasce. Dia 27 de maio, Pedro nasce. Um bebê forte, meu marido disse que ele pegou ele no colo. E todos os nomes dos nossos filhos nós nunca demos, Deus nos dava. E Deus disse que ele era Pedro, que ele era rocha, que ele era forte. E aí, com 8 dias que Pedro nasceu, irmãos, ele pegou bronquiolite, uma infecção do pulmão. E essa infecção piorou. Pedro foi entubado. No hospital onde ele estava internado, aconteceram muitos erros. Um deles, uma técnica, injetou uma medicação no meu filho parou, quase morre. E aconteceram muitas coisas ruins e eu disse, Deus, eu preciso tirar meu filho daqui. E eu tenho um professor de uma pós-graduação que ele é muito bom. Ele escreve livros sobre essa doença. E ele disse para mim, Keila, traz teu filho para Brasília. Traz. Ele disse, mas o problema é que a viagem é muito perigosa. Teu filho está gravíssimo. E aí, irmãos, eu fui orar. Eu disse, Deus, eu levo ou eu não levo? E o Espírito Santo falou para mim, eu vou curar Pedro no caminho, leva. Meu marido é advogado, foi em cima, foi embaixo, conseguimos a UTI aérea. Era um avião com uma UTI dentro. Irmãos, eu lembro que no dia de tirar meu filho daquele hospital em São Luís, foi uma tempestade tão grande naquela cidade. Eu via o céu, irmãos, as nuvens faziam assim, era tanta chuva, que quando nós chegamos no aeroporto, quando tiraram meu filho da ambulância, o bebê entubado pegou chuva. Eu disse, Jesus. Quando tiraram ele da ambulância, o tubinho que ele estava entubado saiu. E eu vi, eu disse para o enfermeiro, o tubo saiu. E ele disse, não saiu. Eu entendi que aquilo era uma guerra espiritual, não estava normal aquela luta que eu estava passando. Irmãos, eu me joguei no chão daquele aeroporto. Eu disse, Deus, o que eu estou fazendo, Jesus? Meu filho vai morrer nessa viagem, Jesus, o que eu estou fazendo? Eu me joguei no chão, comecei a chorar. E uma mulher, do nada, ela chegou, bateu na minha costa assim e disse, olha, eu não sei quem você é, eu não sei o que você está passando, mas Deus me mandou aqui para te dizer, não tema, eu sou contigo. Aí, irmão, eu me levantei, porque um crente com uma palavra de Deus, ele se levanta do chão de qualquer lugar que ele está. Eu me levantei e disse, vambora, bora levar esse menino. Entramos no avião. Dentro do avião, o avião preparado para decolar. O cabo que ligava o aparelho que estava dando a respiração para meu filho quebra. E o piloto que estava lá só pensando em dinheiro, em horas de voo, disse, não, bora-se embora, vamos embora. E o enfermeiro disse, não, esse respirador só dá 4 horas, só dá 2 horas e a viagem é 4, nós não vamos embora. Voltaram, pegaram um cabo da ambulância, fomos embora. O médico virou para mim e disse, a senhora não quer ficar do lado do seu filho? Eu disse, não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Ele virou para mim, ele disse, olha, eu respiro mal no avião, a senhora respira, ele vai piorar, aguente firme. Irmãos, eu fiquei igual Jesus, na polpa do avião, lá atrás.
E eu dizia assim, eu acho que eu falei esse versículo, irmãos, mais de 100 vezes. Eu disse: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará a tua vida. Eu repetia uma após outra, uma após outra. Irmãos, e tinha um monitorzinho assim, onde a gente via como o bebê respirava. E uma respiração normal de uma criança, a porcentagem é 95% para cima. E a gente estava preparado para Pedro cair para 80, 70, e estava todo mundo esperando, porque ele estava grave. Durante toda aquela viagem, eu fiquei olhando para aquele monitor e Pedro respirou 99, 100, 99, 100, 99, 100. Foram 4 horas e o meu filho nunca piorou dentro daquele avião. O piloto dizia assim: segura a incubadora, porque nós vamos passar por uma turbulência. E o avião não balançava. Quando eu fechava os meus olhos, eu via, irmãos, na escuridão da noite, a mão de Deus levando aquele avião como se fosse um brinquedo, irmãos. E quando nós pousamos em Brasília, ele piorou, porque ele estava sem tubo, o tubo estava para fora. E o peitinho dele, o tórax dele fazia assim, ó. Ele estava muito ruim. E o médico disse: mãe, vai para ali, vai lá com o motorista, você não vai aguentar ficar olhando isso aqui não. Irmãos, eu fui lá na frente com o motorista, eu chorava. Eu dizia: Deus, o que está acontecendo? Eu vou perder meu filho aqui em Brasília, Jesus. Irmãos, e o motorista da ambulância, que eu não sei quem é, nunca vi, virou para mim assim com uma ira santa e disse: mulher, tu não tem fé não, mulher? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Irmão, eu olhei para ele, eu disse: é mesmo, acabou o choro, em nome de Jesus, bora para esse hospital. Chegamos na porta do hospital, meu esposo já estava lá, me esperando. Quando a incubadora chegou na porta do hospital, uma mulher estava com a filhinha dela, ela deixou a filhinha no chão e me deu um abraço e disse assim: daqui a 1 semana, você está com seu filho curado saindo da porta desse hospital. Porque quem tem uma palavra de Deus, tem tudo. E eu entrei naquele hospital e o meu filho piorou muito. Às vezes, irmão, antes de melhorar, a coisa piora. Eu só sei que deu 00:30 e Pedro dormiu aquela noite sem tubo, saturando 100%, totalmente estável. As enfermeiras diziam: Pedrinho veio para cá só para passear, foi só para conhecer Brasília, foi só para tirar, porque no dia que chegou tirou o tubo, no outro dia tirou a sonda, no outro dia tirou, só foi para lá para tirar, irmão. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, irmãos. Se é para Jesus, aplauda forte. Aleluia, irmãos. Muito bem, saímos de lá. Estávamos em Brasília no sábado. Só que a programação da nossa vida, lembra? Na terça-feira daquela próxima semana era a cirurgia de Davi em Porto Alegre, porque era um cirurgião de referência nacional que Deus nos deu. E aí James disse: amor, não vamos operar Davi não, amor. Tá muita guerra, tá muita luta. E eu disse: amor, Davi tem que operar agora, porque tem a ver com a fala. Se ele não operar antes de falar, ele vai ficar fanho, não vai ficar bem a voz dele. E aí eu falei com o meu professor também, ele disse: tem que operar agora. Meu marido foi para São Luís do Maranhão pegar o Davi. Quando ele chegou em São Luís, meus 2 filhos, Samuel e João, estavam com chikungunya, vermelho da cabeça ao pé, com febre altíssima. Até a babá que estava me ajudando com eles estava com chikungunya também. Guerra, irmão. Fala comigo, tempestade. Aí James trouxe Davi para Porto Alegre e eu de Brasília fui para Porto Alegre com Pedro. Saído da UTI, irmão, pegando um voo. Chegando em Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, Davi opera na terça. Quando deu quinta-feira que eu fui limpar a boca do meu filho, quando eu abri, cheia de pus. Aquele enxerto que tinham colocado para fechar o céu da boca dele tinha caído. Tudo infeccionado. Naquela hora, o meu marido, que tinha sido forte até aquele dia, ele disse assim para mim: por que está acontecendo isso com a gente, amor?
Ele disse: Deus, por que não em mim e não nos meus filhos, Jesus? Ele disse: eu não aguento mais. Eu nunca vou esquecer, irmãos, do rosto do meu marido, do desespero dele. Além disso, eu estava operado, os meus pontos da cesárea abriram. Tempestade, irmão. E aí nós voltamos para o hospital com Davi. Davi teve que tirar toda a cirurgia, perdeu toda a cirurgia. Foi para a UTI também. Mas depois de 10 dias ele saiu curado, glória a Deus. Chegamos em São Luís de novo, faltava 4 dias para a nossa viagem para Fortaleza. 4 dias para você mudar uma vida toda para outro lugar. E eu disse, olhei para meu esposo, eu falei: nós não vamos, né, meu filho? Porque nós não temos como ajudar ninguém, nós temos que ser ajudados. Como é que nós vamos ajudar na GMS? A gente tem que ser ajudado nesse instante. Ele olhou para mim, dentro dos meus olhos, ele disse: isso tudo que nós passamos foi para nós não irmos? Pois agora nós vamos. Agora nós iremos para Fortaleza. Aí eu olhei para ele, eu disse: pô, então bora. Irmão, botamos a nossa vida toda dentro de caixa. Era tanta caixa, a vida toda dentro de caixa. Eu procurei o mundo todo. Nós oferecemos tudo, casa, roupa lavada para alguém ir comigo, me ajudar. Ninguém, nenhuma alma viva aceitou ir para Fortaleza comigo. Na noite anterior ao meu voo, eu passei a madrugada chorando. Eu disse: Deus, o que eu vou fazer em Fortaleza? Quem vai me ajudar a cuidar dessas crianças? Pedro com 1 mês, Davi com 1 ano recém-operado, João com 3. Quem vai me ajudar, Jesus? Quem, Senhor? 6 horas da manhã, a pastora Nicole me liga: Keila, tem um exército aqui te esperando para cuidar de teus filhos. Nós vamos cuidar de vocês. Irmãos, eu peguei um avião sozinha, porque James levou o nosso carro, e eu cheguei em Fortaleza. Já fazem 2 anos que nós estamos lá. Nada nos faltou. Depois que eu cheguei lá, eu lembro que eu não atendi o telefone da minha mãe. Eu passei 2 semanas sem atender o telefone de ninguém, porque se eu atendesse, eu ia dizer: vem me buscar, pelo amor de Jesus. Mas eu prometi ao Senhor que eu não ia murmurar. Eu prometi ao Senhor que eu não ia reclamar. E eu disse para o Senhor desde aquele dia, que hoje, se Ele quiser me mandar para a faixa de Gaza, com meus 4 meninos, com meu marido, eu vou. Tempestade, irmão. Aqui em Marcos capítulo 4, Jesus tinha passado o dia todo ensinando o povo. O dia inteiro ensinando os seus discípulos, parábola após parábola. Mas à noite, Ele disse: vamos para a prática. À noite Ele disse: ei, vocês já ouviram muito, mas agora está na hora de praticar. Está na hora de colocar em prática tudo que vocês têm ouvido. Porque não é só ouvir, irmãos. Não é só vir domingo após domingo, célula após célula. A Bíblia diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então Jesus diz: passemos para o outro lado. Em outras palavras, agora chegou a hora de praticar o que vocês ouviram de mim um dia todo. E esse texto, ele roda, envolve 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta da nossa alma. É a pergunta da nossa dor. É a pergunta que os discípulos fizeram diante daquela terrível tempestade, irmãos. Para aqueles homens estarem desesperados, eles eram homens experimentados em pesca. Eles já tinham pescado naquele lago não sei quantas vezes, naquelas águas, mas eles estavam com medo. E eles disseram: mestre, o Senhor não se importa que a gente está morrendo? O Senhor não se importa que nós estamos perecendo? Essa é a pergunta da nossa dor, do nosso desespero. Foi a pergunta que o meu esposo fez naquele dia, quando viu a boquinha do meu filho.
Senhor, por que está acontecendo isso, Jesus? Irmãos, e como conceber aqueles discípulos passando aquela prova imensa e Jesus como conceber eles gritando por ajuda e Jesus dormindo? Como entender? A Bíblia diz que Lázaro estava doente e Marta e Maria mandaram buscar Jesus, chamar Jesus. Passou um dia, Jesus não chegou. Passaram-se 2 dias, Jesus não chegou. Passaram-se 3 dias. Havia uma crença entre os rabinos, lá entre os judeus, que uma pessoa até o 3º dia tinha esperança dela ressuscitar. Mas a partir do 4º podia fechar a tumba, que não tinha mais esperança. Ei, Jesus esperou até acabar as esperanças. Jesus esperou até o dia que a esperança humana acabou. E aí ele chegou e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive não morrerá. O que é na sua vida que acabou a esperança? Qual situação na sua vida que já passou 1, 2, 3, 4 anos, 10 anos e você diz não dá mais? E o Senhor Jesus chega nessa noite e te diz: ainda há esperança. Eu cheguei. Lázaro, vem para fora. Como conceber, irmãos, o desespero daqueles homens e o silêncio de Jesus? Como entender a dor daqueles homens pedindo ajuda e Jesus dormindo? Como entender? A Bíblia diz que Jó passou uma tempestade terrível e ele fez muitas perguntas a Deus. Num diálogo que ele perguntou muito, exigiu muito de Deus, falou tanta coisa e Deus não falou nada para ele, não respondeu nada, ficou em silêncio. E Deus não respondeu nada para Jó. Até que um dia Jó se curva à soberania de Deus e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, eu posso imaginar Jó todo ferido e cantando: porque ele vive. Ele se curvou à soberania. Posso crer. Cante, cante enquanto você está na tempestade. Porque ele vive. Cante, erga a sua voz no meio da tempestade. E mais eu venci. Eu sei que a minha vida, a sua vida está onde, meu irmão? Do meu Jesus que vive.
está nas mãos do médico, não. A sua vida não está nas mãos dos políticos, não. A sua vida não está nas mãos do acaso, não. Está nas mãos que está vivo. Se você crê, dá glória a Deus bem alto, igreja. Aleluia, aleluia. E aí, irmãos, Jesus rebate com outra pergunta. Jesus acorda. Jesus tem que acordar, né, pastor? Jesus acorda. Vê ali os homens tudo com medo, tudo assustado, campanha cabra macho daqueles, tudo com medo. Jesus acorda e diz: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Jesus está perguntando isso para você nessa noite. Por que você está com medo? Por que você está com medo? Por que você está com medo? Essa pergunta, ela parece um pouco incongruente, um pouco sarcástica. Por que eu estou com medo? Aí Pedrão podia dizer: Jesus, o barco está indo a pique, as águas estão entrando no barco, nós vamos naufragar, nós conhecemos esse mar aqui, quando a coisa está desse jeito, nós vamos morrer, Jesus. O Senhor está brincando, Jesus, nós vamos morrer se o Senhor não fizer alguma coisa aqui, pelo amor de Jesus, pelo amor do Senhor mesmo, faça. Aí Jesus vira para eles: por que vocês estão com medo? Por que você está com medo nessa noite? Algumas razões porque Jesus fez essa pergunta. A primeira razão, a promessa de Jesus. O que Jesus falou no começo do texto? Passemos para o outro lado. Fala comigo. Passemos. A palavra de Jesus e a realidade é a mesma coisa, irmão. Se Jesus disse que eles iam chegar do outro lado, eles iam chegar do outro lado. Podia se levantar o inferno que fosse, Ele disse que eu vou chegar do outro lado. O que é que Deus tem dito sobre a sua família? Quais são as promessas que Deus fez para você, meu querido? Ah, pastora, Deus falou mesmo que eu vou arrebentar, que eu vou ser uma bênção, que eu vou fazer, que eu vou virar. Mas a minha vida, tá zero. Nós não vemos para crer, nós cremos para ver. Nós cremos para ver. O que Deus falou sobre seus filhos? Ah, pastor, Jesus nunca me falou nada sobre seus filhos. Vai ler lá na palavra dele. Herança do Senhor são os filhos. Eles serão poderosos na terra. Ah, pastora, mas meu filho está desviado, minha filha está desviada. Ei, começa a ver os teus filhos, a tua casa, a tua família, a tua vida com os olhos da promessa de Deus. Se Ele disse que vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Vai chegar do outro lado. Não importa a tempestade, a palavra de Jesus e a realidade é a mesma coisa. Abraão creu contra a esperança. O que Deus tem dito sobre você? Eu vou dizer só duas aqui, ó. Eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, separado
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você olha hoje seu filho lá no mundo, você diz: ele não é do mundo não, ele é propriedade exclusiva de Deus. Quando você olha para o seu marido virando e torcendo, você diz: ele é nação santa. Porque a palavra de Deus e a realidade são a mesma coisa. Nós não vemos para crer, não vivemos por vista, igreja. Nós vivemos por fé. A segunda razão para Jesus fazer essa pergunta tão simples: por que vocês estão com medo? Sabe qual era a razão? A presença de Jesus no barco. Quem estava no barco, irmãos, não era alguém que entendia muito bem das tempestades, que era perito em salvar barcos. Quem estava no barco era o Verbo que se fez carne. Quem estava no barco é aquele que falou e tudo que existe se fez. Aquele mar, quem fez foi Ele. Aquele vento, quem falou e se fez foi Ele. Então, Ele tem o controle sobre tudo. Quem estava dentro do barco daqueles homens era o Deus poderoso de todo o universo. Quem está dentro do seu barco? Quem está dentro do seu barco? É o médico dos médicos. Quem está dentro do seu barco? Jeová Jireh. Quem está dentro do seu barco? Jeová Rafá. Há algo difícil demais para Deus, irmão. Jesus estava no barco. E a presença de Jesus era suficiente para aqueles homens não terem medo. Então Jesus olha para o vento, olha para o mar calmamente, porque Ele estava no controle da sua ação. Você perdeu o controle, mas Ele não perdeu. Você perdeu, mas Ele não perdeu o controle da situação. Jesus olha para o vento, olha para o mar e diz: acalma. Então os discípulos rebatem a pergunta e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fica de pé, igreja. Fica de pé. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Na pele frio desse vento, chego a crer que não estás me. Eu lembro que está onde? Que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que eu estou só, e já posso crer que amanhã vai ser. Sabe por quê, irmão? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Sabe por quê, irmão? Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar.
precisa de um socorro de Deus, se você nessa noite precisa que o Senhor te socorra, eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Você dizer: Deus, eu preciso do Senhor essa noite. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso que o Senhor acorde no meu barco. Eu preciso que o Senhor entre no meu barco. Eu preciso de socorro. Eu preciso de ajuda. Eu quero te convidar a vir aqui na frente nessa noite. Jesus está aqui. Ele quer ajudar você. Ele quer fazer grande bonança na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Demora. Não tenha medo, não tenha medo. E mais eu vencerei. Venha, não tenha medo, que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive. Não tenha medo se você precisa de socorro de Deus nessa noite. Jesus está aqui. Ele é poderoso para acalmar o vento. Ele é poderoso para calar o vento, acalmar as ondas da sua vida. Jesus está no barco. Não tenha medo. Não tenha medo. E porque Ele vive, não tenha medo. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Em nome de Jesus, eu dou ordem agora a todo vento que cale na vida dos meus irmãos. Eu dou ordem agora no nome de Jesus que todas as ondas aquietem-se. Em nome de Jesus, que a tristeza da alma dê lugar à alegria. Senhor, que a angústia dê lugar ao louvor. Senhor, que a morte dê lugar à vida nessa noite. Senhor, declaro na vida dos meus irmãos que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Eu declaro socorro. Você que está aí também, levante sua mão assim, ó. Levante a sua mão bem alto. Eu declaro em nome de Jesus que toda tempestade na vida dos meus irmãos se aquete. E que você receba a bonança de Deus. Que você receba os milagres de Deus. Que você receba um selo de aprovação de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Alguns de vocês aqui está recebendo Jesus pela primeira vez. Amém, glória a Deus. Que bom, uma salva de palmas, igreja. Você é muito bem-vindo aqui. Jesus estava te esperando há muito tempo. Ele te ama muito. Alguém mais quer nessa noite fazer essa decisão, chamar Jesus para dentro do seu barco de novo? Alguém mais? Amém. Eu queria que você fosse acompanhado pelos nossos irmãos, pelos nossos diáconos. Eles vão levar você ali para receber muito carinho, muito amor da sua nova família. Amém, igreja? Você está feliz com Jesus? Aleluia! Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, olha, eu estou muito feliz. O meu voo para minha casa é agora. Eu queria muito ficar aqui com os irmãos, abraçando. Os outros cultos, as irmãs teve que me levar ali para dentro, porque eu queria abraçar os irmãos tudinho. E
E eu queria muito, mas o meu voo para a minha casa, para de volta para o meu marido, que ele está me esperando, glória a Jesus, é agora, irmãos. Mas eu deixo um abraço muito, muito carinhoso para essa igreja. Eu amo vocês, eu abençoo vocês no nome de Jesus. Vocês são preciosos. Queimem no Espírito Santo e ganhem Boa Vista para Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigada, glória a Deus. Diga, pastora Keila, a paz Boa Vista te ama. Amém, glória a Deus, amém. Projeta aqui, por gentileza, o Instagram da pastora Keila. Se você não teve a oportunidade de abraçá-la, de conversar, coloca aqui o Instagram dela, você pode segui-la, você pode mandar uma mensagem para ela aqui no Instagram, tá bom? Que ela vai te responder. Ela precisa sair porque ela vai viajar daqui a pouco. Mas quantos foram abençoados pela vida da pastora Keila, amém? Ah, Senhor, obrigado, pastora, em nome de Jesus. Queridos, que presença maravilhosa, que culto maravilhoso tivemos, que domingo fantástico nós tivemos. Eu quero agradecer você que esteve aqui, você que prestigiou o evento de mulheres nesse final de semana. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos daquilo que Deus semeou no teu coração, amém? Quantos foram abençoados nesse dia? Amém. Levanta a tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. E a igreja de Deus diz amém. Que Deus te abençoe, queridos. Nós amamos você. Estaremos aqui se você quer uma oração, quer conversar conosco. Os pastores estarão aqui também. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.